Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, tá? E na aula de hoje a gente vai trabalhar esse modelo, né, que eu já passei para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Então, o primeiro passo para a gente fazer a construção desse modelo é fazer a interpretação das partes do modelo, né? E separar essas partes, facilitando assim o nosso processo de construção, tá? Então eu sempre oriento a gente fazer o processo de interpretação e separação de cada parte, né, separando as partes principais e depois os detalhes, né, entendendo assim a composição de cada parte e consequentemente a gente pode fazer a construção posteriormente, tá? Isso facilita muito o processo e a gente acaba ganhando um pouco mais de tempo, né? Quando a gente reserva um momento para entender, né? Para compreender antes de fazer a construção, tá? Tô aqui com um probleminha com a iluminação, tá apagando, tá? Mas vamos iniciar a nossa construção. Então, inicialmente eu tenho na parte superior, nós temos um vestido, né? Nós temos um busto, em que ele é dividido aqui logo abaixo do busto. Nós temos na parte superior esse decote bem V, né? Bem, como é que eu posso dizer? Curvado, né? Formando assim essa região do busto de uma forma bem sinuosa, bem sensual, tá? Depois a gente vai ter logo abaixo do busto a junção do corpo do nosso modelo. Então, abaixo do busto a gente tem essa junção. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. E a gente tem um recorte aqui, ó, que ele desce bem na linha da pence e ele vem para a lateral, no formato mais quadrado, tá? Posteriormente a gente vai ter esse volume aqui, que é um volume franzido, ele não é godê, ele pode ser construído com a faixa larga franzida, tá? E a gente vai ter a terminação dele aqui, ó, abaixo do joelho, cerca de uns 15 centímetros, né? E aí a gente vai ter esse comprimento midi, tá? Na região traseira a gente não tem a parte traseira, então a gente fica livre para fazer essa região traseira. A gente pode tornar ela reta e atingir a alça acompanhando a região da frente, tá? Então nós vamos iniciar a nossa construção. Eu já estou aqui com a minha tela preparada e eu vou começar construindo a região frontal, logo abaixo do busto. Posteriormente, a gente faz a construção do busto, que tem uma alça, e a gente faz depois a construção do nosso franzido. Eu vou fazer a construção desse lado aqui, mas como é uma construção simétrica, isso é independente. Pode fazer em qualquer um dos lados, que depois é só fazer o espelhamento, como a gente sabe fazer o espelhamento nas nossas modelagens, tá? Então eu vou começar aqui, ó, prendendo a minha tela no centro do manequim, respeitando a linha de centro, o caimento do tecido, e eu vou prender até o máximo que eu conseguir prender essa tela, ou seja, até onde eu conseguir prender ela no nosso manequim, tá? Eu tô aqui com um cenário meio improvisado hoje, tá? Mas o importante é a gente conseguir fazer a nossa construção. Então, ó, para manter o caimento aqui, eu vou prender bem no centro da minha perna. Como esse manequim não é estilo saia, a gente pode fazer esse movimento quando estiver construindo vestidos, saias e assim por diante, né? Fica essa dica para quando vocês também estiverem utilizando o manequim que é meia coxa ou de perna, né? Que não tem a finalização estilo saia. Então, eu vou prender no centro perna, tá? Até aqui. E vou trazer essa tela para a lateral, fazendo esse movimento. Então, vou trazer essa tela para a lateral na altura do quadril, tá? Vou prender aqui na altura do quadril. Depois de prender na altura do quadril, a gente vai fazer esse movimento de ajuste na coxa do nosso manequim. Por quê? Porque a gente vai tornar essa região mais ajustada. O modelo, ele tem um leve afunilamento conforme ele vai descendo, tá? Então, a saia, ela tem esse comportamento estilo secretária, que é mais justinho. Então, até aqui, eu só vou conseguir prender até essa região, que é onde eu tenho meu manequim.
Daqui para baixo a gente mantém, ó, seguindo a ideia do mesmo comportamento. Então, do jeito que está caindo aqui, ó, reto, eu vou trazer essa região. Depois é só traçar nessa região, tá? Aqui, ó, para lateral, na altura do busto, eu vou fazer a mesma movimentação, ó. Traz para lateral, prende aqui levemente, para que a gente consiga ajustar e trabalhar melhor. Eu já vou eliminar um excesso aqui, esse excesso da lateral, ó, deixando só a margem, tá? Então, vou prender aqui na região da cintura. Vou prender na região da cintura e entre a cintura e o quadril e entre a cintura e o busto, tá? Então, essa região eu já tenho definida como que eu vou precisar. Como a gente vai ter um busto que é separado, gente, agora a gente começa a delimitar aqui essa região abaixo do busto, ó. Vou eliminar o excesso, respeitando aqui, ó, a altura de finalização do nosso busto e deixando uma margem, tá? Vou retirar esse excesso aqui dessa região. E todo esse volume que está sobrando aqui, a gente vai fazer a construção do nosso recorte do modelo, tá? Então, eu tenho um recorte que ele segue a própria linha do busto. Ó, eu vou descer esse recorte até o máximo que eu conseguir, que no caso seria a ideia da nossa pence numa saia. E depois de eu fazer essa construção, eu vou simplesmente marcar um recorte em direção à lateral, que o nosso modelo tem um recorte meio quadrado aqui, ó, descendo mais ou menos para a altura do nosso quadril. Então, vou prender aqui toda a nossa pence. Ok? No caso, esse volume que a gente está prendendo, a gente está prendendo em forma de pence, mas a gente vai trabalhar em forma de recorte, tá? Ó. Então, fiz esse movimento. Aqui, ó, eu posso eliminar um pouco mais o excesso, fazendo o formato do busto. E eu já vou marcar aqui esse nosso primeiro recorte. É sempre importante a gente fazer um recorte, já marca, já deixa ele organizado, porque quando a gente vem com outro recorte, a gente não corre o risco de ir sobrepondo e perder a marcação anterior, tá? Vou prender aqui essa margem. Então, já vou marcar aqui a minha costura lateral. E aqui, ó, como falei para vocês, daqui para baixo a gente tenta descer reto mesmo, tá? Aqui eu vou marcar, no caso, essa pence. Daí a gente vai, depois a gente pode eliminar o volume e manter como recorte. E daqui para a lateral, ó, eu posso fazer um recorte também, seguindo o formato do nosso modelo, tá? Nós vamos traçar aqui, ó, o formato abaixo do busto do nosso modelo. E agora a gente vai fazer a construção do formato do nosso busto, né? Então, eu tô com a tela aqui, ó, que ela atinge do centro até a lateral, tá? Isso para a gente fazer a construção do nosso busto, porém, é um busto que ele vai ser dividido em duas partes e ele tem a alça aqui para cima também. Então, eu preciso ter esse comprimento que atinja o ombro até a terminação do meu busto e toda essa largura, tá? Então, eu vou começar a prender a minha tela no centro do meu manequim, na nossa linha de centro, prender aqui, tá? Prendendo a linha de centro. Aqui, ó, vou trazer com caimento reto para a lateral, respeitando o caimento reto do sentido do fio. E daqui para cima, a gente vai fazer esse movimento, ó. Vamos manter novamente aqui, ó, na linha de centro. Ok?
E a gente já vai construir o que seria a pence aqui em cima e a pence embaixo do busto. Essa pence a gente vai transformar em recorte como está no nosso modelo. Da mesma forma que a gente fez aqui embaixo, né? A gente construiu uma pence, porém a ideia é que essa pence seja um recorte, tá? Ó. Então, vamos prender aqui essa região. E essa região, ó. E aqui para cima a mesma coisa. A gente vai precisar de bastante atenção aqui numa questão que é a seguinte. A gente está construindo a pence e a gente vai fazer a eliminação das margens e do excesso. Sempre que a gente faz esse movimento, quem é meu aluno já está cansado de ouvir. Sempre que a gente elimina margem e retira excesso, a gente acaba ganhando folga na nossa construção. Então, a gente volta a ajustar. Tá? Então, observem que aqui eu já aproveitei, ó, e trouxe essa tela em direção ao ombro. E a gente já vai eliminar aqui, ó, o excesso da nossa cava. Tá? Já vou eliminar o excesso do ombro. O excesso aqui da alça também, ó, fazendo esse movimento. E aqui eu já posso também, ó, eliminar em direção ao centro. Então, eu já venho eliminando o excesso e essa eliminação eu já vou visualizando mais ou menos o formato que eu vou querer do nosso modelo, tá? Depois que eu faço essa eliminação, olha o que acontece aqui, ó. Eu ganho essa folga, porque essa construção, nesse formato, nesse tipo de recorte, ele está enviesado. Então, preciso voltar a ajustar novamente esse recorte, tá? Deixa eu mudar aqui um pouco a cor da luz para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Ó, esse recorte, talvez diminua um pouco a luminosidade. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem deixar no ícone de perguntas que daqui a pouco eu respondo, tá? Ó, esse recorte aqui, ó, que eu acabei de fazer para o decote, ele ganhou folga. Isso porque ele está enviesado. E aí, o que é que eu faço aqui? Eu volto a ajustar essa região, tá? Então, ó, vou juntar aqui, ó, mais um pouco. Essa pence, ela vai ficar mais profunda, né? O recorte vai ficar mais profundo. Então, ó, já fiz isso aqui e vou ajustar novamente a minha alça aqui, ó. E por que que a gente faz esse movimento? Para depois, quando a gente não fizer o modelo, a pessoa vestir, não tá com aquele decote caindo, aquela folga, aquela coisa toda, tá? Então, aqui a gente já faz esse ajuste para evitar esse tipo de problema. E aí, quando for depois, não precisa estar fazendo correção, tá? Já vou marcar o ombro, a minha alça e a minha cava, a minha costura lateral. Aqui a costura abaixo do busto, né? O nosso recorte do busto, que tá vindo pra cá. E o formato do nosso decote, tá? O decote aqui, ó, ele tem uma modificaçãozinha. Ele não é bem no centro aqui. Ele tem uma aberturazinha e termina aqui no centro. E aqui a gente vai traçar a nossa alça, ok? Como a gente vai fazer a montagem do nosso modelo, a gente já pode fazer as marcações das informações desse molde, né? Por exemplo, colocar aqui centro, frente, dobra, porque eu posso dobrar essa região e tirar ela cortada. Aqui eu posso já colocar o sentido do fio, aproveitar a linha de centro para colocar também o sentido do fio. Aqui vai ser um recorte lateral. Então, todas essas informações a gente tem que anotar, tá? Aqui, ó, eu tenho outro recorte, aqui outro recorte. Como eu não trabalhei com linha de busto, altura de busto, eu faço um pique aqui, ó, para indicar o encontro dessas duas partes e não ter nenhum problema na distribuição do volume na hora de montar, tá? Então, sempre fazer a marcação de todas essas informações.
Se alguém tiver alguma dúvida, tem um ícone aqui embaixo com uma interrogação, que é um ícone de pergunta. Vocês podem estar deixando nesse ícone que eu respondo, tá? Para a região traseira, ó, vou girar aqui o meu manequim. Eu vou trabalhar com a mesma lógica que a gente iniciou na frente. Então, eu vou posicionar a minha tela no centro do meu manequim, tá? Aqui eu estou posicionando ela de forma a atingir a altura da cava, né? Porque aqui eu vou ter uma alça, a continuação da alça da frente. Eu não preciso ter uma tela que atinja até em cima. Então, ó, eu vou posicionar aqui e vou prender linha de centro com linha de centro. Aqui tá arriscado, tá, gente? Porque eu sempre reaproveito pedaços de telas de outras construções para fazer novas, tá? Então, isso daqui foi de uma construção no manequim escala real. Aí eu retirei essa parte inteira, né, que dava para aproveitar. E agora a gente reaproveita na nova construção, né? Então, é sempre importante a gente aproveitar ao máximo, né? Sempre os nossos tecidos para evitar desperdício e tudo mais, tá? Ó, a gente vai seguir a mesma lógica da frente. Eu não tenho meu manequim ou estilo saia. Então, eu prendo aqui, ó, para não haver a movimentação dessa região, tá? Pode ser aqui, ó, no ápice do bumbum. Então, eu venho trazendo para a lateral a minha tela, ó, respeitando o sentido do fio. Tá, ó, respeitando aqui o caimento e o sentido do fio. Prendo na altura do quadril. Daqui para baixo eu posso fazer um leve ajuste, tá? Então, vou vir aqui e vou dar uma ajustada nesse volume, ó, em direção à região da nossa perna, ó, fazendo esse movimento, para deixar a nossa saia levemente afunilada, com aquele comportamento de estilo secretária que a gente precisa para o nosso modelo. Daqui para baixo, como eu não tenho o restante do manequim, eu posso prender uma tela na outra. Gente, lembrando que aqui eu estou trabalhando com manequim escala metade, né? Que é o meia escala. Porém, a mesma coisa que eu estou fazendo no escala metade, quando a gente vai construir no escala real, é só reproduzir a mesma lógica. Porém, as telas vão ser maiores, né? Para atingir o tamanho do escala real. Mas tudo isso que eu estou fazendo aqui, todas as regras, todas as formas de posicionar a tela, de traçar o que precisa ser marcado, o que precisa ser feito, é a mesma coisa. Vocês vão ter o mesmo resultado, tá? Tem uma pergunta aqui. Você vai mostrar os acréscimos de costura no final? Não. Tá? Essa aula vai ser só para a mulagem mesmo. E lembrando que na mulagem a gente não tem a margem de costura. Por exemplo, todas essas margens que eu estou deixando aqui é apenas margem de construção. Quem desejar adicionar depois a margem de costura, precisa parar um pouco para pensar os tipos de acabamento que você vai fazer e adicionar as margens de acordo com o acabamento, tá? Tem uma aula no meu canal no YouTube, né? Na verdade, o primeiro workshop meu, eu ensino todo esse processo. Tá lá as aulas abertas, vocês podem acessar a qualquer momento, onde vocês vão ter uma aula específica de um modelo em que eu ensino a interpretação, a mulagem, depois a planificação, né, tirar do manequim, fazer toda a correção desse molde, passar para o papel e adicionar essa margem de costura, tá? Então, depois você pode dar uma olhadinha lá no YouTube, né, como aqui a gente está nesse momento mais rápido, eu não vou trazer esse processo, mas lá no YouTube, quem tiver dúvidas como é que funciona esse processo de adicionar margem de costura, passar para o papel, para depois você ficar com o molde no papel e reproduzindo e montando, ou depois você utilizar o molde para fazer alteração, modificar o modelo e tudo mais, vocês podem acessar lá no meu canal, que é o Fashion Mulagem Alisson Lima. Só pesquisar lá, Fashion Mulagem Alisson Lima, que vai aparecer o meu canal, e tem várias aulas. E tem, inclusive, essa também específica em que eu ensino como que a gente faz esse processo de... No caso, são 4 aulas, né? Uma é a interpretação e a mulagem. Aliás, uma é a interpretação,
outra é a mulagem, acho que são 3, tá, gente? Tô confundindo. E outra é a planificação e correção, e outra é passar para o papel e adicionar as margens de costura, tá? O molde já fica pronto para montagem. Ó, aqui na lateral, por nada, qualquer dúvida, pessoal, deixem no ícone, tá? Aqui na lateral, vou seguir o mesmo caimento reto. O que é que acontece? Eu não tenho a imagem da região traseira, tá, gente? E quando eu não tenho a região traseira, eu tento pensar uma forma que a região traseira converse com a região frontal, né? Para a gente manter uma unidade estética, né? Do nosso modelo. E aí o que é que acontece? Por exemplo, esse modelo na região da frente está com essa pence, que não vai ser pence, né? Vai ser um recorte e um recorte quadrado. Para manter uma unidade estética no modelo, eu pensaria a mesma coisa, já que a gente não tem a imagem da parte traseira. Ou seja, vou fazer aqui o mesmo recorte e colocar ele aqui, ó, vindo de encontro com o da frente. Aí eu acho que a gente consegue ter uma conversa bem legal do modelo. Mas aí quem desejar, não queria fazer essa mesma coisa, pode fazer um outro recorte, um recorte de cima a baixo, uma pence só, tá? Eu costumo pensar dessa forma, tentar igualar a informação que a gente tem na frente com a informação traseira. Isso quando a gente não tem, porque pode ser que no modelo original esteja lá que não seja o mesmo recorte, seja, sei lá, um recorte de cima a baixo, tá? Também não tem problema. Tem uma pergunta aqui, como que faz para entrar no grupo do WhatsApp, tá? Me manda uma mensagem no privado que eu mando o link, né? Na verdade, o link tá lá, tá fora da bio, né? Dos grupos do WhatsApp. Mas que bom que veio essa pergunta e obrigado por lembrar, porque aí eu vou configurar para colocar novamente os links, tá? Mas manda uma mensagem que aí eu te mando o link para que você consiga entrar. Eu tenho um grupo no WhatsApp e no Telegram, tá, gente? Então, ó. Então, eu vou manter aqui a mesma unidade estética da frente. Então, eu vou juntar esse volume e vou fazer um recorte com a mesma lógica que a gente fez na frente, tá, gente? Aqui na região traseira, a gente acaba tendo uma pence, né? No caso aqui, a gente está juntando em forma de pence para transformar em recorte. Uma pence bem volumosa, bem profunda. Principalmente aqui que eu mantive o caimento reto, tá? Então, ó. Vou fazer essa movimentação. Vou construir aqui, ó. A nossa pence, né? Em direção à altura do bumbum, né? A altura do quadril. E aí, ó. Para organizar melhor, eu posso fazer uns piques, ó. Para ajudar ela a se ajustar melhor na nossa construção, tá? Então, ó, aqui eu tô com essa região mais ou menos enrugadinha. Esse tem o grupo específico só de alunos, mas tem os grupos abertos também, tá, gente? Então, quem quiser entrar no grupo aberto, me mandou uma mensagem. Depois eu vou jogar no Stories o link também, porque aí vocês conseguem acessar. Aqui eu tenho esse enrugadinho e muitas vezes, ó, a gente volta a ajustar e organizar novamente. Mas aí, às vezes, eu pego alunos que têm uma preocupação enorme com esse enrugado, tá, gente? E é completamente normal acontecer. E acontece por quê? Porque aqui a gente não tá com a peça totalmente costurada, né? A gente tá com regiões presas através de alfinetes. Então, a região que está presa, ó, ela está organizada. A região que está com esse enrugado é onde não está preso. Isso é totalmente normal, porque aqui a peça, eu sempre falo, a gente não está com a peça costurada, a gente está com uma simulação, né? Fazendo a simulação para entender como é que vai ficar essa peça. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Agora, se você montar a peça e a sua peça ficar enrugado, aí precisa se preocupar porque teve algum problema aí na costura ou no tecido, alguma coisa aí, tá? Mas aqui na mulagem não precisa. Ó, já vou marcar a minha costura lateral. Aqui eu vou trazer na mesma altura da cava mesmo, tá? Ó, pra trás. E vou descer a minha costura lateral até atingir a finalização, tá? Aqui
eu vou traçar a nossa pence, que no caso vai ser o recorte, tá? De um lado e do outro. Aqui eu já posso colocar informação que se trata do centro, costas. Posso colocar que é dobra ou não, dependendo de como eu vou fazer a montagem do modelo. Eu não vou colocar porque aqui eu pensaria num fechamento, um zíper, alguma coisa assim, tá? Mas aqui eu vou trazer o mesmo recorte, ó, a mesma lógica de recorte para a lateral, igual tá na frente, para a gente ter essa conversa e essa unidade estética que eu tenho falado para vocês, tá? Aqui na região traseira, eu vou complementar a alça que tem nessa região, tá? E para complementar, eu só tô com um pedacinho aqui, ó, vou posicionar respeitando e observando o caimento do tecido, que precisa ser sempre seguindo o caimento reto, tá? Vou posicionar, vou prender aqui embaixo, e aí eu começo a fazer os ajustes e eliminação. Essa alça ela vai ficar levemente curvada, levemente aquela curvinha bem bonitinha, tá? Seguindo o formato anatômico do corpo. Aqui, ó, vou prender no ombro. E já vou eliminar o excesso aqui, na região do ombro. E o que tiver sobrando nessa parte aqui, tá? Já vou traçar aqui também, ó, ombro e o restante da nossa alça, tá? Quem quiser fazer o formato curvadinho da cava, pode fazer também, seguindo a mesma lógica lá da frente. Eu vou deixar reto assim mesmo, mas quem quiser pode fazer, não tem nenhum problema. Aqui na região da frente, quando a gente observa o modelo, o que é que acontece? A gente tem um recorte, ó, bem aqui, nessa região, tá? E esse recorte aqui, ó, se vocês observarem o franzido e a manga, ela vem aqui, ó, e desce aqui em contorno do busto. Termina nesse recorte aqui. Então, ó, eu preciso ter esse recorte para fazer essa movimentação. Então, ó, já separei essas duas partes em dois recortes, tá? Vou tentar mostrar para vocês novamente. Espero que não se apague a luz, né? Ó, do modelo. Então, ó, eu tenho um recorte aqui para que eu consiga trazer isso por dentro do busto, ó, e contornar até no recorte da pence, tá? Então, ele vem da região traseira. Para a construção desse tipo de manga, pela minha análise, eu não estou vendo volume godê na manga, tá, gente? Pode ser que às vezes a gente faça uma análise, faço análise e eu não estou vendo volume godê. Pode ser que você faça a sua análise e veja volume godê, mas eu não vi volume godê nessa manga. Eu vi um volume sendo criado através de pregas, né? Que aí a gente trabalha com a faixa reta mesmo, não precisa dar aquela faixa enviesada e tudo mais. Aqui eu estou trabalhando com o dobro, né? Eu medi toda essa região e estou trabalhando com o dobro dessa região, tá? Mas fica opcional para quando vocês forem construir a quantidade de franzido, de volume, de pregas que vocês vão fazer, tá? Para esse tipo de trabalho, a gente não precisa marcar pregas específicas, né? Pregas de tamanho específico. O franzido resolve, a gente consegue fazer esse tipo de construção com um leve franzido. Mas se quiser também pode fazer com a marcação de pregas, tá? Eu vou começar posicionando aqui, ó, bem na altura do nosso ombro. Vou fazer esse movimento, tá? Talvez eu esteja trabalhando aqui com... Deixa eu só verificar se eu peguei realmente o dobro. Eu peguei sobrando, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente faz uma leve simulação de como seria esse comportamento, tá? E a gente já começa a visualizar como que ficaria essa manga. Daí, existem duas formas de fazer. Ou a gente posiciona a tela diretamente no manequim, vai franzindo e criando esse efeito, essa simulação através dos alfinetes, ou a gente vem com a agulha e linha na mão, né, manualmente, já faz esse franzido e posiciona aqui, e vai ajustando e observando a distribuição, tá? Eu confesso que geralmente eu faço com agulha e linha, mas aí hoje eu vou fazer nesse formato, tá? Então eu começo aqui
Posicionando, eu vou deixar aqui, ó, na minha região traseira sobrando um pouco, tá? Quem desejar, eu queria trazer esse volume mais para baixo aqui, pode trazer também, né, seguindo o recorte. Eu acho que ficaria até interessante, né, descer um pouco mais na região traseira, mas não tem nenhum problema, né? Como a gente não tem a região traseira, reforço que aí a gente ganha essa liberdade, né, de criar e fazer um efeito do jeito que a gente mais ou menos quiser, tá, gente? Respeitando a estética do modelo. Então, eu estou fazendo mini pregas para que a gente consiga aqui, ó, visualizar o comportamento de como que vai ficar essa nossa construção com a nossa manga e o babado aqui, tá, ó? Então, aqui eu já começo a visualizar esse comportamento, tá? Eu acho que eu estou trabalhando ele pouco volumoso. Quando vocês forem construir, no caso dessa região, pode trabalhar ele duplo, né? A gente observa no modelo que o tecido ele tá duplo, tá? Aqui, como eu estou trabalhando com uma camada só, não tá dobrada ao meio, aí a gente tem mais ênfase nesse tipo de forma aqui do nosso modelo, tá? Ó. Então, vou aqui fazendo esse comportamento. Vou criando o efeito e vou prendendo, acompanhando o contorno da cava, tá, gente? Ok? Então, ó, eu teria um efeito mais ou menos isso aqui, fazendo com a minha tela dobrada. Aí a gente entra com recursos para manter isso mais estruturado, mais alto. Que tipo de recursos? Pode ser entretela, pode ser o crinol, tá? A gente utiliza esses recursos, pode ser só o tecido mais estruturado também, dependendo do tipo de tecido, né? Às vezes só o tecido ele dá conta, mas no geral a gente precisa de um crinol, precisa de uma entretela e assim por diante para criar esse efeito de forma mais bonita, tá? De forma mais estruturada. Dependendo do tecido, às vezes a gente não consegue o resultado só com o tecido, tá, gente? Então, ó, tô dando uma afunilada aqui no volume, né? Novamente, como eu tô fazendo só com a camada, ele tende a fazer esse comportamento de se fechar, tá? Mas aí com as duas camadas, né, dobrado, como tá no modelo, a gente tem esse efeito mais solto também, tá, gente? E o algodão cru, nem sempre ele fica a mesma lógica de comportamento, tá? E aí a gente precisaria realmente ver no tecido como que ficaria essa lógica. Aqui, ó, tô acompanhando o recorte, que agora ele segue abaixo do busto, ó, e criando esse efeito. E aí eu vou finalizar aqui, ó, bem no recorte do busto. Então, vou fazer só essa última, tá? Vou eliminar o excesso dessa região. E aqui, ó, todo esse excesso que tá contornando o busto, a gente vai eliminar também. Fazendo esse movimento, tá? Ó. Então, olha que legal o comportamento que a gente já tem, bem semelhante ao modelo, tá? O crinol aí entraria na bainha da manga apenas... Pode ser, né? Dependendo do tipo, tem que fazer meio que um testezinho aí com um pedaço do tecido para ver como que o tecido se comporta, né? Eu ia jogar assim que pode ser, mas não é bem assim, dependendo do tipo de tecido. Outra ideia também é você fazer a manga
e já cortar uma camada de crinol no formato da manga para pôr no meio, entendeu? Como se fosse uma entretela, mas aí ela fica no meio. E aí quando você faz esse movimento, ela dá essa estrutura, tá? Mas aí precisa sempre fazer esse tipo de teste, tá, gente? Para verificar melhor se vai dar o resultado que você espera. Faz um teste em miniatura, às vezes compensa mais do que arriscar, né? Já fazer de cara e depois não ficar o resultado que você espera, tá? Aqui eu já estou marcando a costura, né? Onde que é essa região que vai ficar costurado e franzido. E para finalizar, a gente sempre faz o seguinte, já pega a medida de para quanto que precisa franzir isso aqui, ó. Então eu vou pegar essa medida, tá? E eu tô tendo 27,5. Então eu sei que toda essa região eu preciso franzir até atingir 27,5. Então eu já faço essa anotação, né? Na minha tela, para quando eu for fazer a montagem e tal, eu não esquecer que eu preciso franzir toda essa minha região até atingir 27,5, para não franzir para mais ou para menos, né? Depois não ficar perdido sem essa informação. Então pode aqui pegar uma regiãozinha e colocar, vou anotar aqui, franzir para 27,5. Tá? Então eu preciso franzir toda essa estrutura para 27,5. E aí a gente tem finalizado a nossa construção. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, entendi, obrigada por nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Gente, essa live eu vou salvar, tá? E vou jogar no YouTube, jogar o link lá para vocês conseguirem visualizar, tá? Para o pessoal que são os meus alunos, qualquer dúvida, o que precisarem sobre esse modelo, tiver alguma dúvida na hora de construir, podem mandar mensagem lá no grupo, né? Você já tem o meu contato e a gente vai conversando, tá? O restante do pessoal que precisarem, podem falar também comigo, tá? Então desejo uma ótima tarde a todos e a gente se encontra numa próxima aula, tá?